O cangaço vai numa transformação. Os primeiros agiam de uma determinada forma, com determinado tipo de armas. Depois, aquilo foi evoluindo. O Lampião já é de uma fase em que havia fotografia, em que havia armas automáticas, e ele se adaptou perfeitamente. Ele chegou a enfrentar várias vezes metralhadoras, e isso daí era uma transformação, tanto do lado da polícia quanto do lado dos cangaceiros. O problema do cangaço meio de vida foi o que mais levou aqueles que se tornaram chefes a aderirem a esse tipo de vida. Por exemplo, Antônio Silvino, Sinhô Pereira e o próprio Lampião. Era o intuito de vingança, o desejo de pagar com sangue, retribuir com sangue o sangue que tinham derramado de seus familiares. Isso aconteceu com esses que eu citei. E também, depois que o indivíduo entrava nessa fase da vingança, concretizando ou não, ele não podia mais abandonar. Aí ele passava para uma outra fase, que era a fase de se tornar um bandoleiro com interesses econômicos, roubar dinheiro, pedir dinheiro mediante ameaça, mandava um bilhete para um fazendeiro, para um grande comerciante, dizendo: mande X, mande um conto, 2 contos, que era o dinheiro da época. Se você não mandar, eu vou queimar sua propriedade, vou matar seu gado. Então, se tornava um meio de vida. Por que que o cangaceiro tinha que ter esse tipo de arrecadação? Porque os companheiros que o seguiam estavam sempre precisando de armas, munição, alimento, inclusive também para manterem as próprias famílias. Cangaço, refúgio. Muitos cabras, muitos recrutas dos grupos cangaceiros entravam nos grupos daqueles chefes que se tornaram famosos para se esconderem de inimigos e da justiça, da polícia que iria persegui-los. Mas havia uma ligação entre esses, os primeiros que entravam, os chefes, depois que entravam para a parte comercial, parece que tomavam gosto e continuavam. Bom, eu estou fazendo uma paisagem ampla. Na verdade, alguns que procuravam vingança, esses, depois que conseguiam o seu intento, ou partiam para, como eu falei, partiam para o cangaço de crimes, de furtos, de roubo, ou acabavam morrendo. Alguns não conseguiram nunca o seu objetivo. O próprio Lampião não conseguiu concretizar o seu ideal de vingança. José Lucena, que comandou a volante que matou o pai de Lampião, e José Saturnino, que foi o inimigo principal que causou a desgraça da família de Lampião, nunca foram executados. O Zé Saturnino morreu com idade na década de 70,
O Zé Lucena foi ainda prefeito de Maceió, acabou falecendo no final da década de 50. Ele não conseguiu se vingar, mas na realidade ele não entrou por vingança. Ele já era um cangaceiro manso. O que é o cangaceiro manso? O cangaceiro manso é o indivíduo que tem uma casa, que a polícia sabe aonde ele mora, a hora que precisar vai lá, prende ele, ou intima ele para se apresentar na delegacia. Quer dizer, é sabido e corrente ao público o cangaceiro manso. Lampião foi esse cangaceiro manso. Quando morreu o pai, ele se tornou o cangaceiro volante. O que é o cangaceiro volante? É o cangaceiro que não tem paradeiro, não tem casa, não tem lar. Hoje está aqui, amanhã está a 50 quilômetros. Lampião se tornou nesse. Agora, o Senhor Pereira foi outro que foi praticar a vingança em nome da família. Por quê? Era uma luta de famílias, família Pereira contra família Carvalho, e o Senhor Pereira foi incumbido pela família dele. Ele tinha 17 irmãos. Quem tomou, em princípio, a carga de se incumbiu de fazer a vingança foi um irmão dele. O irmão era casado, tinha filhos. Ele, que tinha 16 anos, o senhor Pereira, procurou os familiares e falou: não, vocês ficam cuidando de suas famílias, que eu vou cuidar da vingança. E partiu para a vingança. Inclusive matou alguns inimigos. Agora, outro que é muito famoso, antecipou Lampião, que foi o Antônio Silvino. Antônio Silvino também foi por vingança. Esse conseguiu. Ele conseguiu. Matou o homem que matou o pai dele. O pai dele era um elemento muito valente, tinha morto algumas pessoas, foi assassinado por Desidério, e Antônio Silvino prometeu de vingar o pai e realmente conseguiu. Pegou e matou. Todos esses elementos que eu citei, que eram chefes, precisavam de recrutas para o grupo. Eram elementos que entravam no grupo de cangaceiros, e esses daí entravam com o objetivo de ter um meio de vida, um meio de ganhar dinheiro. E realmente alguns conseguiram. O próprio Lampião, quando foi morto, tinha uma fortuna com ele, em joias, em dinheiro. Isso daí, o cara, quando se tornava famoso, ele passava um bilhete para um fazendeiro, para um coronel, por medo, o sujeito mandava, para preservar suas propriedades. Olha, a violência foi uma constante no cangaço. Isso daí, existe violência dos dois lados do cangaço. O lado dos cangaceiros e o lado da polícia, que são as volantes, que no tempo de Lampião eles denominavam macacos. Essas pessoas, geralmente, o soldado, o contratado, especialmente o contratado, era alguém que tinha uma rixa com um soldado, brigava com uma pessoa, a pessoa falava: eu vou entrar na volante para lhe pegar. Aí o cara entrava no lado oposto, que era o cangaço. E hoje em dia, o sujeito lá no Morro do Rio, nas favelas de São Paulo, eles estão interessados em dinheiro. Tem alguns grupos criminosos que pagam dentista, pagam médico, pagam tratamento para as pessoas que moram no morro, desde que essas pessoas mantenham o bico calado. A polícia chega: onde que está o Caveirinha? Todo mundo tranca a boca, ninguém fala, para manter a própria vida e para continuar recebendo
benesses dos bandidos. E se compararmos com o pessoal de hoje, cangaceiro era rapaz, o cangaceiro tinha roupa diferente, comida diferente, palavreado diferente, eles tinham um linguajar que as outras pessoas não entendiam. Era totalmente diferente. Os cangaceiros agiam de uma determinada forma, com tudo isso que eu citei, e essas pessoas, os bandidos atuais, esses sim pensam muito em dinheiro. Jamais se viu cangaceiro assaltar banco. Como é que vão fazer esse tipo de comparação? Isso é um absurdo. Querer transformar os miseráveis sociais atuais aí, gente que tem uma série de problemas, com os cangaceiros. Cangaceiro tinha código de ética. Senhor Pereira tinha código de ética. O Lampião, no princípio, quando andou no bando de Senhor Pereira, seguia aquele código. Esse pessoal, no princípio, tinha que acatar as ordens. Não pode mexer com mulher, não vai roubar, não vai prejudicar as pessoas que ajudam a gente. Quando o Lampião admitiu uma série de jovens, pessoas novas, ele perdeu o controle. Inclusive, ele distribuiu os cangaceiros do grupo dele em vários subgrupos. Curisco, Moderno, que era cunhado dele, que é o Virgínio, Zé Sereno, Zé Baiano, Manuel Moreno, cada um desses tinha um grupo. O cara está a 100 quilômetros de Lampião, o outro está a 200. Quer dizer, eles faziam o que queriam. De quem que ficava a culpa? De Lampião. A maioria olha, fulano passou por aqui, os bandidos, o grupo de Azulão passou aqui com 8 pessoas, fez uma desgraça, matou fulano, matou ciclano, estuprou a mulher. Quem era o grupo? Era Lampião. Era cangaceiro, era Lampião. Quer dizer, estabeleceu-se uma lista, um rol de crimes de Lampião, que nem que ele quisesse fazer, ele não conseguiria.